Bom dia a todos. Vamos começar a reunião então. É um enorme prazer falar com vocês novamente. Então vamos começar a nossa ATPC, que aí voltando, né, com o tema que é o programa de reforço e aprofundamento. Então vamos para a nossa pauta, que nós iremos trabalhar hoje. Então nós vamos fazer um resgate das transmissões, tanto por etapa como por ano-série. Vamos revisitar, né, as modalidades didáticas. Então, o que são e para que servem, quais as modalidades didáticas de ensino de leitura e que se aprende por meio delas, né, e o que se aprende por meio dessas modalidades didáticas. E análise de atividades com foco em uma das modalidades didáticas. Então, as modalidades didáticas de ensino e de leituras das sequências de atividades 1. Então, que contribuições para o desenvolvimento da competência leitora e das habilidades desse eixo. Então, lembrando que nós continuaremos trabalhando com as sequências de atividades do material do Aprender Sempre. Lembrando também, enfim, que o material Aprender Sempre, nós temos 2 materiais. Um que é referente ao ano passado, o material Aprender Sempre, que é volume único. Não é esse que nós iremos abordar aqui nesse programa de recuperação e aprofundamento deste ano, mas sim o Aprender Sempre, volume 3, ok? Espero que todos já tenham contato com esse material. Se não tiver, entre em contato com a gente, com os professores coordenadores. Bom? Então vamos lá. Para a gente começar, então, vamos fazer uma retomada da avaliação da ATPC passada. Lembram que a ATPC passada vocês responderam a avaliação? Então, nós vamos dar aqui um feedback para vocês desta avaliação. Eu fiz, para dar esse feedback, uma nuvem de palavras, tá? Para vocês com o que vocês colocaram lá na avaliação. Deixa eu só pegar aqui. Então, essa daqui, né, eu fui lá na avaliação que vocês preencheram, né, naquele formulário, e onde vocês escreveram com uma palavra ou mais sobre o que vocês acharam da TPC. E coloquei aqui em formato de nuvem de palavras interativas. Então, nós temos as palavras superação, habilidades, foi proveitosa, instrutiva, né, demos parabéns para nós, obrigada, né, uma construção de todos nós, estratégias, trabalhou com estratégias, que foi útil, trabalhou, né, as habilidades essenciais. Ler e aprender, aprendizado, leitura e escrita, que foi produtiva. Algumas pessoas acharam que foi longo, em ATPC. Planejamento e aplicação, foi norteadora, motivação, pois é, aqui empatia, teve amparo, né, foi boa, foco. Então essa aqui foi o que vocês colocaram de maneira geral. A avaliação foi bem positiva, né? E aí essa avaliação é importante para a gente saber, né, o que vocês acharam e coloquem também sugestões para que a gente possa sempre melhorar as ATPCs dessa dinâmica, que afinal de contas é aqui nosso bate-papo, é uma oportunidade de troca de experiências e muito aprendizado, né? Então, esse aqui é o feedback
foi feita aí referente à TPC da semana passada aqui com vocês, de recuperação e aprofundamento. Só tirar aqui, a gente continuar lá com o nosso... Então, vamos lá. Continuidade. Então, vamos para as nossas retomadas, né? Então, na transmissão de etapa da semana passada, então, foram estudados compreender o movimento metodológico proposto nas aulas, refletir sobre as estratégicas didáticas para o momento de sistematização das aprendizagens. E na transmissão de ano série, lá da semana passada, foi feita análise das atividades da sequência de atividades 1, com foco nas habilidades essenciais e de suporte. Foi avaliar a qualidade de perguntas em atividades de leitura para o desenvolvimento de capacidades de leitura mais complexas, com vistas a aprofundar propostas de atividades das sequências de atividade 1. Então, lembro que nós estudamos bem quais são as habilidades essenciais, como elas se relacionam com as habilidades de suporte. Inclusive, falamos um pouco da importância das habilidades, né, que em língua portuguesa temos terminada, né, aquele código da habilidade, terminadas em letras A, B, C, de procurarmos lá na BNCC ou no currículo paulista, para perceber se essa dada habilidade precisa de um complemento a mais ou não. E demos exemplo, então, da sequência de atividades do caderno Aprender Sempre, volume 3, a do ensino médio, né, da primeira série, que tinham lá as canções, lembram? Canção Construção, que a Márcia falou, né, com a gente aqui, sobre analisando essa sequência de atividade, e depois nós percebemos que houve a necessidade de fazer atividades complementares, né? Então, no ensino fundamental, por exemplo, lembra do texto da Mariana Lula, que para atender a habilidade que era estabelecer uma relação entre os elementos linguísticos e os paralinguísticos e cinésicos, que havia necessidade de fazer uma complementação de atividade para atender isso, né? Uma leitura dramatizada, enfim. Então, essa é a retomada da nossa ATPCs e das formações lá no Centro de Mídias. Se alguém não conseguiu acessar hoje lá o Centro de Mídias, não se preocupem, vai ter reprise, fica gravado também e é possível assistir depois, tá? E aí, hoje, então, a pauta da escola, então, é reconhecer as modalidades didáticas de ensino de leitura e resgatar suas intencionalidades pedagógicas. Identificar a análise e analisar o trabalho com algumas dessas modalidades didáticas de ensino de leitura nas situações de aprendizagem 1. E os encaminhamentos para o planejamento. Vamos ver hoje. Então, para começo de conversa, né, para a gente começar aí a discutir e a revisitar e perceber como estão nossas transposições didáticas, na verdade, nós vamos começar com o estudo do texto de referência. Esse texto são as modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino de linguagem verbal, é um texto da Kátia Bracklin, que é esse texto de referência que lá a formação da EFAP nos deu. Quem vai conversar com isso com a gente hoje é a Juliana, que é do CNP dos anos iniciais. Então, vou chamá-la aqui um minutinho só.
Bom dia, então, a todos e a todas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino da linguagem verbal. Eu vou falar para vocês uma parte mais teórica. Então, é assim, a parte de conhecimento do professor mesmo. Quem que escreveu sobre essas modalidades organizativas e essas modalidades didáticas, né? Então, para a gente começar aqui. Só um momentinho. Então, a Kátia Bracklin, em 2012, ela escreveu que ao referir-se ao ensino da linguagem na escola, a gente destaca a importância em considerar a gestão do tempo, uma vez que, de um lado, o tempo limita a duração da atividade, como também a sua frequência. Mas a autora pondera que, para uma boa gestão do tempo, deve-se considerar as modalidades didáticas organizativas apresentada por Delia Lerner, em 2002. A Delia Lerner, ela classificou o trabalho em 3 grandes blocos, que são as atividades permanentes, as sequências didáticas e os projetos didáticos, que são conhecidos como as modalidades organizativas. Ele sabe que vocês estão assistindo, presente, tá? Sumiu o som de novo. Depois, no final do dia, tem uma avaliação. Uma avaliação que mostra também que eu... Meninas, está sem som. Juliana, por favor, sem som. Desculpa, gente. Alguém deve ter fechado o microfone de todo mundo e acabou fechando o meu. Então, vamos lá. Eu vou retomar porque eu não sei a parte que vocês pararam. Então, a Kátia Bracklin, em 2012, ao referir-se ao ensino da linguagem na escola, destacou a importância em considerar a gestão do tempo, uma vez que, de um lado, o tempo limita a duração da atividade, como também a sua frequência. Mas a autora pondera que, para uma boa gestão do tempo, deve-se considerar as modalidades didáticas organizativas apresentadas por Delia Lerner, de 2002. E a Delia Lerner, ela classificou o trabalho em 3 grandes blocos: atividades permanentes, sequências didáticas e projetos didáticos, que são conhecidos como essas modalidades organizativas. São modalidades que a gente já faz, a gente trabalha no dia a dia, porém muitas vezes a gente não conhece quem escreveu sobre isso. Então eu trouxe para mais conhecimento mesmo do professor, quem escreveu e como ele classificou essas modalidades, tá? Então, as modalidades organizativas. Para que servem essas modalidades? Para a organização das atividades, para a apresentação dos conteúdos, para a gestão do tempo. Como elas são organizadas? Como atividades permanentes, situações independentes, ocasionais e de sistematização, projetos e sequências didáticas. Atividades permanentes ou atividades habituais. Elas podem estar de uma maneira ou de outra escrita. Os objetivos são a formação de hábito. Então, o próprio nome fala que essas atividades permanentes, elas vão criar o hábito, né? Então, como que nós temos que... O professor tem que trabalhar para criar esse hábito nos nossos alunos? Repetir regularmente, periodicamente, ou diário, ou quinzenal, ou mensal, bimestral ou semestral,
e que se estende ao longo do ano. Então, essas atividades, para elas serem atividades permanentes, para criar o hábito de formação do nosso aluno, ela tem que ser atividade que elas vão repetir sempre, ou diário, ou quinzenal, ou mensal, e vai se estender ao longo do ano. O que elas permitem aos nossos alunos? A convivência intensa com determinado conteúdo, no caso do gênero textual, a oportunidade de experimentar diferentes situações de aprendizagem, são os procedimentos de leitura, e desenvolver diferentes estratégias para atingir o mesmo objetivo, que é o ler para estudar. Então, o professor, fazendo essas atividades permanentes, ela vai criar o hábito da leitura no nosso aluno, que vai permitir isso, que o aluno tenha essa convivência com determinado conteúdo, a oportunidade de experimentar diferentes situações de aprendizagem e desenvolver diferentes estratégias para atingir o mesmo objetivo. Aqui são alguns exemplos, né, das atividades permanentes, que nós temos a leitura compartilhada, a leitura em partes ou em capítulos, a oportunidade de aproximar os alunos de textos longos e de textos complexos. Então, realmente, nós temos vários alunos que os professores sempre falam, o texto é muito longo, é muito complexo. Realmente, isso daí são procedimentos que a gente tem que ensinar os nossos alunos a ler, a ter contato com esses textos. Aqui alguns exemplos, né, de atividades permanentes, que a nossa semana foi assim, lição de casa, leitura em voz alta, o que eu aprendi. Então, são todos exemplos de atividades permanentes. Roda semanal de leitores, oficina de produção de textos, hora da curiosidade científica. Então, são todos exemplos para a gente adquirir o hábito da leitura. Aqui nós temos agora as atividades independentes, que são a ocasional, que seria uma atividade independente ocasional. É algo considerado valioso, ainda que não se relacionam às atividades que no momento estão sendo realizadas. Então, eu estou trabalhando um certo tema, né? E, de repente, aparece alguma outra situação naquele momento. É uma atividade independente, que ela é ocasional, mas que naquele momento ela vai ser muito preciosa. Aí eu trouxe também aqui um exemplo, né? Que um aluno ou professor comenta do resultado de um jogo e o professor abre o espaço e os alunos compartilham aquele assunto na sala de aula para essa atividade e, se for possível associar ao conteúdo da aula, é muito bom. Porém, se não foi uma atividade independente, ocasional, mas que necessária, que foi considerada super valiosa naquele momento. Aí, como atividade independente, também nós temos a de sistematização, que ela, embora não estejam relacionada com os propósitos imediatos daquela aula, elas guardam sempre uma relação direta com os objetivos didáticos e com os conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, ela é uma atividade independente que apareceu naquele momento, porém, eu consigo aprofundar aquele tema com o que eu estava trabalhando na aula. Aqui outro exemplo, que é, os alunos assistiram uma palestra e ao final dessa palestra pode ser feita uma atividade escrita, passada no quadro, individual ou de outra maneira, onde o aluno vai sistematizar o conhecimento. Então, ela também é uma atividade independente, porém, depois dessa atividade, eu consigo dar uma sequência nela. Então, é uma atividade independente de sistematização, assim que ela é chamada nessas modalidades.
Aí nós temos os projetos de trabalho, né, que também os professores fazem bastante, que ele tem o tempo flexível, que é necessário para alcançar o objetivo, pode ser dias, meses ou até anual, e sempre o projeto ele tem um produto final. Todo projeto tem um produto final. E quando eu começo um projeto, eu já tenho que saber qual é o produto final e quando vai acontecer. Então, o projeto também ele está dentro da modalidade organizativa. Aí, os projetos é uma tarefa coletiva composta de subtarefas, que é o planejar, o prever, o dividir responsabilidades, aprender conhecimentos específicos, desenvolver capacidades e procedimentos específicos, usar recursos tecnológicos, aprender a trabalhar em grupo. Controlar o tempo, dividir e redimensionar as tarefas. Então, isso daqui é tudo dentro do nosso projeto, são as subtarefas dentro de um projeto. Daí nós temos também dentro das modalidades organizativas a sequência didática ou sequência de atividades. Cada sequência prevê uma duração limitada a algumas semanas de aula, permite realizar várias sequências ao longo do ano. E aqui, como exemplo, traz o texto do mesmo tema, autor ou gênero. Então, essas sequências didáticas ou sequência de atividades também faz parte dessas modalidades organizativas, escrita por Délia Lerner e a Kátia Bracklin. Então, o que mobiliza uma sequência didática ou uma sequência de atividades? Ela mobiliza atividades coletivas, atividades grupais e atividades individuais. Então, essa mobilização é dentro de uma sequência didática ou uma sequência de atividade. Um exemplo são as atividades de determinado gênero textual, atividades para ensinar uma ortografia ou atividades para ensinar certos recursos gramaticais. Então, dentro de uma sequência didática ou uma sequência de atividade, eu tenho um foco. E dentro desse foco é essa mobilização que eu tenho. Eu vou estudar ou o gênero textual, ou uma ortografia que eu quero dar mais ênfase nesse momento, ou recursos gramaticais. Aqui eu trouxe as referências, né, que foram tiradas essas mobilidades organizativas, que é da Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, de 2002, e da Kátia Bracklin, que são as modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino da linguagem verbal, que é a leitura da palavra. Então, eu trouxe para mais de conhecimento mesmo para cada professor, porque são todas essas atividades a gente já faz. Só que muitas vezes a gente não sabe quem que escreveu sobre isso, essa concepção, quem que trouxe. Então, é mais para cada professor saber que quem fala sobre essas modalidades, nesse momento aqui desse material, né, de referência, foi a Délia Lerner e a Kátia Bracklin. Muito obrigada. Voltei aqui. Se alguém, gente, lembrando que se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Para falar, pode levantar a mãozinha, pode interromper, podem participar do chat, que nós estamos olhando aqui. Então, obrigada a Juliana, né? Ela fez aí, explicou certinho para nós sobre essas modalidades didáticas. Lembrando que quem está no celular e está com som baixo, entra lá nos 3 pontinhos e seleciona Viva Voz. Daqui já melhora um pouco o som. Vamos continuar aqui.
Então, aí foi né, essa modalidade. Então, lembrando que na TPC passada, nós estudamos as habilidades essenciais, depois nós fomos para um texto de referência que foi da Roxane Roxo, que falou da parte nossa, me fugiu aqui, dos conhecimentos, né? Toda aquela parte dos conhecimentos, lá dos procedimentos e capacidades de leitura. Então, vimos lá toda aquela estratégia de conhecimento prévio do aluno, fazer as perguntas, né? Aquelas perguntas que são pertinentes, com mais intencionalidade. Então, tinha uma série de procedimentos de leitura. E agora, com a Kátia Bracklin, nós vimos essas modalidades, então, didáticas de ensino da língua verbal. Então, ela vai focar ali no conteúdo mesmo. Lembrando que sempre está uma coisa ligada à outra e nós nunca podemos esquecer da habilidade essencial, que é ali, né, o foco, que é a linha dorsal ali para desenvolver as nossas atividades. Então, né, em tudo que a Juliana falou dessas modalidades organizativas, dessas modalidades didáticas, nós pensamos aí uma sugestão de estratégia de leitura interativa com a mediação do professor. Essa estratégia de leitura interativa com a mediação do professor, ela vai trabalhar situações, então, modalidades didáticas de trabalho com a linguagem e atividades de leitura. Essa parte, se vocês pegarem lá o texto da Kátia Bracklin, e aí também nós vamos disponibilizar esse texto, e o professor coordenador de vocês também tem acesso a esse texto, nós vamos disponibilizar novamente. No final do texto, tem algumas tabelas, tá? Então, é referente a essas tabelas que explicam quais são essas modalidades didáticas, essas atividades de leitura, que na verdade são procedimentos de leitura. Então, nós iremos trabalhar com essa sugestão de leitura interativa. A leitura colaborativa ou leitura compartilhada. A leitura em voz alta, feita pelo professor, e depois nós vamos discutir um pouco a importância dessa leitura em voz alta, feita pelo professor, principalmente pensando, né, no programa de reforço e recuperação. E leitura por ordenação de partes do texto. Então, vocês podem pegar lá o texto, essas tabelas, vai estar bem explicadinho o que é cada uma desses 3 procedimentos de leitura. Mas essa última leitura por ordenação de parte do texto, eu achei interessante, principalmente pensando, né, em reforço e recuperação, por conta que é uma dificuldade recorrente dos nossos alunos, né, falando aqui da diretoria de ensino de Botucatu. A gente vem trabalhando com isso ao longo dos anos, inclusive, que é essa ordenação do texto, qual é o começo, o meio, o fim. Quando a gente pede para o aluno, né, eu perdi a série, né, perdi a série, aquele episódio, o que aconteceu? E aí ele não sabe falar, né, ou então eu acabo de ler uma história para ele, um conto, por exemplo, para os alunos, e o que aconteceu aí no conto? E eles não conseguem fazer essa ordenação de forma adequada, né, o que se espera. Então, essa estratégia de leitura interativa, ela vai favorecer, né, esses 3 procedimentos, essas 3 atividades de leitura, ok? Bom, eu vou dar um exemplo, então, aqui para vocês, dessa estratégia. Então, eu vou fazer com vocês essa estratégia. Eu escolhi um texto para trabalhar nessa TPC, mas depois nós vamos discutir qual é a aplicabilidade dela, tá? Também que é possível aplicar aí nos textos
nos textos que estão presentes aí nas sequências de atividades do caderno Aprender Sempre. Como precisa ser um texto inédito, então eu escolhi um. Eu não sei se vocês conhecem. Bom, caso vocês escolheram, por exemplo, um conto e vocês têm um livro, então é interessante também mostrar a capa do livro. Lembra, estou trabalhando desde a introdução de conhecimentos prévios até a finalização. Então, mostra a capa do livro, no caso é essa aí, Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo. E aí, gente, eu vou pedir para vocês uma colaboração, uma participação de vocês no chat, ok? Então, é como eu vou aplicar essa estratégia. Então, eu preciso da participação de vocês aí via chat ou via áudio também, porque se alguém, por acaso, não conseguir, pode ligar o áudio e falar, ok? Topam, então, aí participar comigo? Vamos lá? Então, perguntando para vocês conhecem esse livro? Se não conhecem, o que esse título sugere, né? Comédias para se ler na escola. Coloquem aí para mim no chat, por gentileza. Vai falar sobre o quê? Aí eu já dando dica, se trata de uma coletânea de crônicas, tá? De crônicas. Então, o que vai tratar? Quais são os temas que vão ser tratados nessa coletânea de crônicas? Coloquem aí para mim, por gentileza. Vamos lá? Alguma participação? Vamos participar? Situações engraçadas do cotidiano? Situações engraçadas do cotidiano. Pode ser, não? Comédias, né? E aí fica uma pergunta, será que essas situações aí engraçadas, essas comédias vão ser só para ler na escola, será? Não sei, talvez. A Franciele levantou a mão, pode falar, Franciele. Pode abrir seu áudio. A Valdete também. Pode abrir o áudio para falar. Bom dia, meninos. São diversos textos, não são muito compridos, são curtos, dá para ler em uma aula. E são diversas coisas do cotidiano, de sala de aula, que acontece. E eu não acho todas engraçadas, mas eu já li esse livro. Então tá certo. Será, gente? Alguém mais? A Franciele está com a mão levantada. Pode abrir o áudio, Franciele. Oi, bom dia. Faço das minhas palavras da Valdete, já li com meus alunos, e eu também não acho muito engraçado, não. Algumas dá para salvar aí. Ok, então. Claro que aqui o objetivo é a gente levantar hipóteses, né? No caso, com os alunos. E aí a gente vai confirmando essas hipóteses ao longo do texto. Vocês continuam, a Franciele continua com a mão levantada? Era daquela vez ou tem mais algo a acrescentar? Tranquilo. Juliana levantou a mão. Pode abrir o áudio. Talvez algo que não se possa ler em casa. Talvez algo que não possa ler em casa. Vamos ver. Ok, vamos lá então. Bom, depois que fez todas essas hipóteses com os alunos que vão se tratar o texto, e aí eu vou confirmar essas hipóteses que vocês levantaram lá no final, tá? Então,
analisando o título, então, Comédias para se ler na escola, os temas que vocês serão tratados no livro, né? Que era para ter posto essa pergunta antes. E aí depois vai tudo sistematizado para vocês, tá? Como esse exemplo. Então, vamos ler uma das crônicas presentes neste livro. E o texto contemplado foi O Homem Trocado. Então, a crônica que eu escolhi, então, deste livro, Comédias para se ler na escola, foi O Homem Trocado. Que pistas esse título nos revela sobre o tema que será tratado no texto? Então, agora, esse título da crônica, O Homem Trocado. O que vocês acham que vai acontecer, gente? O José, o Mandato? Não, a Juliana ainda está com a mão levantada. É a mesma. Pode falar, Juliana. Não? Não, era daquela vez, eu estou pensando ainda. Ok. O que vocês acham que vai tratar a crônica? O Homem Trocado. Né? Pensando que ele está dentro de uma coletânea do livro Comédias para se ler na escola. O que vocês acham, gente? Vamos lá, pode ser qualquer coisa. Aqui é um levantamento de hipóteses para a gente ver o que vai acontecer. Pensou, Juliana? Talvez alguma confusão do aluno pensar que é uma pessoa e ser outra, algo do tipo. Isso, vai acontecer uma confusão aí de pensar que uma pessoa vai ser outra, alguma coisa trocada. Uma confusão. Alguém tem mais? Alguma coisa? Ah, será que trocou o sexo dele? Não sei, né? Vamos ver então. Então, o homem trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo dessa operação. Por quê? Não havia risco nenhum? Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. Aí a gente para o texto e aí tem mais uma perguntinha. Sabemos que a vida do personagem tem sido uma série de enganos. Mas que tipo de enganos vocês acham que aconteceu com ele? E aí, gente, que tipos de enganos vocês acham que aconteceu com ele? Algum erro cirúrgico? Algum erro cirúrgico? Desculpa, fala de novo, Juliana. Eu cortei você. Algum erro cirúrgico de uma outra vez que tenha tido uma outra cirurgia? Isso, algum erro cirúrgico de uma outra cirurgia que ele já fez. Cirurgia errada. Cirurgia errada. Quem mais? Foi trocada a ficha do paciente. Foi trocada a ficha do paciente. Confundiram ele com uma mulher. Confundido com uma mulher, será? Vamos ver então. Se essas hipóteses se confirmam. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil.
E o senhor não fez chamadas interurbanas? Aí, né, foi uma série de enganos, né, gente? A vida dele. Até agora, não falou nada da ficha, se ele foi, se trocou aí, né? Alguém falou trocou a ficha ou trocou a cirurgia. Ele falou da vida dele em si, certo? Com base no histórico de enganos que ele teve, vocês acham que ele fala a verdade sobre tais equívocos ou está exagerando ou até mesmo mentindo? O que vocês acham? Pode falar, Juliana. Por ser uma crônica, né? O exagero como característica de uma crônica pode ser. Pode ser. Por exemplo, vocês acham que é mentira isso dele vir uma conta telefônica tão alta assim, gente? Ou não? O que vocês acham? Mais alguém? Um de cada vez, senão a gente não consegue entender. Vamos lá participar. O exagero já começa até aos 10 anos na troca deles, né? Porque se vê que um é oriental e o outro tem o olhinho, tem o olho redondinho, né? Já era para ter detectado isso antes, né? Então, o exagero está em todos os momentos da vida dele. Então vamos ver se ele é mesmo exagerado ou se realmente a vida dele é um caos, né? De enganos. Aí continua, né? Falou, eu recebo lá a conta telefônica de 3 mil. Aí ela fala, mas você não fez o interurbano? Eu não tenho nem telefone. Olha só. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. A enfermeira pergunta, por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. E aí, gente? Por que vocês acham que a enfermeira parou de sorrir tão bruscamente? O que será que aconteceu, gente? Então, ele foi fazer ali uma operação de apendicite, né? E aí, ela parou de sorrir. Por que vocês acham que ela parou tão bruscamente assim de sorrir? Fez outra cirurgia. Fez outra cirurgia? Quem mais? Aí alguém tinha falado que tinha trocado as fichas, não foi? Será que aconteceu isso? Será que confirma essa hipótese? O que vocês acham que aconteceu? Juliana? Com certeza fizeram cirurgia errada, de novo. Cirurgia errada, gente? Será? O que será que aconteceu, hein? Mais alguém? Tem alguma hipótese? Cadê o povo da participação hoje? O que está acontecendo com o pessoal de língua portuguesa? Vamos descobrir o que é, gente? Troca de sexo. Troca de sexo, será, Kézia? Vamos lá. Apendicite? Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar a apêndice. E aí, gente, qual procedimento médico foi realizado no homem por engano? E aí, já vimos que não foi a operação de apêndice. Desculpa, eu não, acho que alguém falou, eu não escutei, eu estava falando junto. Troca de sexo. Troca de sexo, será, gente? Ai, coitado, não? Será que a vida dele é assim, tamanho engano? Vamos ver então o que aconteceu? Não era para trocar de sexo? Então, gente, é isso mesmo.
né, o engano foi a troca de sexo. Então, se confirmou a hipótese aí de várias pessoas que colocaram que podia ser a troca de sexo. Então, é isso mesmo. E aí, neste momento, então, claro que a sugestão, então, da atividade é que vocês sempre procura saber se a hipótese que alguém colocou se confirma ou se não. E aí vocês podem trabalhar uma série de coisas a partir desses momentos de parada do texto, né? Então, por exemplo, focar no que a habilidade está pedindo, se é, por exemplo, identificar recursos linguísticos, que recursos linguísticos utilizou ou não. Por exemplo, este texto, ele tem um quê de comédia por conta desse engano, e a gente sabe que inferir, né, esse tipo de texto, ele requer uma inferência maior do aluno para achar graça ou não, né? Então, que tipo de recursos esse autor utilizou para que chegasse a isso? Enfim, dá para trabalhar uma série de focar, então, com essa técnica, uma série de procedimentos de leitura e de entendimento, tá? E aí fica, vocês consideram que o título, então, O Homem Trocado, está adequado? Por quê? E aí, gente, está adequado ou não? Né? Alguém tinha falado no começo, né? Vai trocar alguma coisa, né? A Juliana, pode falar. Com certeza, né? Tá totalmente relacionado. Isso, totalmente relacionado, né? Tá bem posto, né? Esse título, tá bem adequado esse título do Homem Trocado, e também já dá uma dica, né? Para nós do que ia acontecer na história. Então, nesse momento pós leitura do texto, aí vocês podem aí colocar as perguntas que forem mais pertinentes para o tipo de habilidade que você está desenvolvendo, né? Tipo de habilidade, de conteúdo, sejam eles só de entendimento, como também linguístico, né? Mesmo aí falando, então, do livro, voltando ao livro, que é Comédias para se ler na escola, na verdade, esse ler na escola é porque o Luiz Fernando Veríssimo, ele fez essas coletâneas porque ele gostaria que tivessem textos mais atraentes para se ler na escola, e não somente aqueles textos escolares que são mais redondinhos mesmo para a intencionalidade de estudo gramatical, por exemplo, né? Embora essa prática já há bastante tempo, é um livro mais antigo, e essa prática já vem mudando há muito tempo, né? Claro, e a intenção dele é que fosse mais leituras por fruição, leituras engraçadas, mais leves, e que poderia ser feito isso na escola. Essa foi a intenção dele, né? Por isso o título do livro, né? Dessa coletânea de crônicas. Então, resumindo, essa foi uma sugestão, então, de uma atividade de leitura, um procedimento de leitura. Ela pode ser feita com qualquer texto, na verdade, porém o ideal é que seja um texto mais inédito para o aluno, que ele não conheça, né? Porque senão não vai ter graça, vai perguntar e ele já sabe, então ele não pode ter lido esse texto com antecedência. Algumas pessoas falam, eles podem escolher o texto, aí não dá. É uma atividade que precisa ser feita também com antecedência pelo professor, para que ele possa fazer essas marcações de paradas estratégicas para fazer a pergunta, levantar a hipótese dos alunos. E nós temos também, né, a importância dessa leitura feita em voz alta pelo professor, porque o professor, ele é um leitor proficiente, né, e nem sempre nós temos turmas de leitores proficientes. Então, esse tipo de procedimento de leitura é bem importante, feita, né, aí pelo professor. Principalmente quando a gente tem habilidades que lembram lá dos recursos paralinguísticos, que se fala de entonação de voz, né? Então, isso é bem importante até para o entendimento do texto para o aluno. Nem sei, nós sabemos, principalmente tratando-se de programa de recuperação e reforço, nem todos os alunos eles são proficientes
aí na leitura, né? De forma adequada para o 6º ano, nem para o ensino médio até. Então, essa leitura feita pelo professor em voz alta propicia esse entendimento maior do texto. Tá? E aí, aquele outro procedimento de leitura que é a ordenação do texto. Então, neste momento, depois que lê o texto, a gente pode ir retomando, ó, quais foram os principais acontecimentos, o que aconteceu primeiro, o que veio depois, como que foi o desfecho dessa história. Então, é possível fazer aí as adaptações dos textos que estão presentes, inclusive, nas sequências de atividades lá do material Aprender Sempre. A gente pode fazer isso até com poesia, com texto dramático também, é super possível de fazer, tá? Então, essa foi a nossa sugestão. Lembrando que temos que ficar atento ao material por estarmos vivendo esse momento aí de pandemia. Precisamos ficar atentos, porque o material, as sequências de atividades, elas não foram feitas para este momento de isolamento social, de cuidados que iremos ter. Então, mesmo na volta, depois da volta em outubro, temos que ficar atento a esses procedimentos de distanciamento de 1,5 metro. E lá no material, no 7º ano, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, ele fala em fazer duplas. Fala em fazer duplas, então eles leem em voz silenciosa e depois um lê em voz alta para o outro. E aí a gente pergunta, é possível fazer este procedimento neste momento? Não é. Por quê? Porque tem que ficar 1,5 metro. Se eu for ler em voz alta, cada aluno, mesmo se eu tiver, 4 grupos, 4 duplas na sala de aula, fica inviável, né? Porque o aluno vai estar distante, 1,5 metro. Como eu tô falando, cada um vai ler em voz alta para o seu colega, daqui 1,5 metro, tem que falar alto, né? Mais alto, enfim. Então, são procedimentos que são excelentes, mas que não nessa situação que nós nos encontramos de pandemia, enfim, tá? Por conta aí do Covid. Então, essas estratégias que precisam ser revisitadas, precisam ser vistas e adaptadas para o momento que estamos vivenciando. Claro que nós temos aí, falando de novo de todos esses procedimentos, temos turmas excelentes que são proficientes leitores, que são, né, vão mais, mas tratando de recuperação, acho que fica aí uma dica de uma estratégia que também é interessante, né, para o aluno instiga mais ele a prestar atenção no texto e a fazer o entendimento melhor. E depois, claro, que é importante fazer a leitura integral do texto, tá? Se vocês perceberem que faltou alguma informação aí, leia novamente o texto aí sem a interrupção, para fazer essa retomada e ter um entendimento global, mais global do texto. Gostaram desse procedimento, gente? Coloquem aí para mim, por gentileza. Vocês acham que dá para utilizar esse procedimento de leitura, esse que eu acabei de fazer, com os textos de vocês? Vocês acham que é bacana ou que não dá para fazer? Coloquem aí para mim. Ó, a Valdete levantou a mão. Pode falar, por gentileza, Valdete. Vou responder 2 perguntas em uma. A minha coordenadora aí, minha PCNP, eu não respondi muito porque eu já conheci o texto e fica chato você ficar falando. Ia dar spoiler, né? E da história. A respeito do que você falou, dá para fazer sim, apesar que a gente vai ter que respeitar aí o distanciamento, mesmo em dupla, eu acho meio complicado, mas dá para a gente passar o livro, fazer leitura compartilhada, fazer a leitura pontual, como você fez, e depois fazer de uma vez só, para eles entenderem a diferença até do humor, porque esse autor é muito difícil de entender o humor dele, por isso que eu não gosto do livro. Mas ele usa um humor mais americano, mas é normal. O estilo dele. Só falando assim, responder para você, na verdade esse texto ele não está lá em nenhum momento no material do Aprender Sempre. Eu que escolhi para fazer um exemplo aqui para vocês, tá? E realmente aí trabalhar com humor, mas pensando só na estratégia dessa leitura compartilhada e mediada pelo professor. A estratégia é perfeita. Ah, tá bom, ok. A
Deixa eu ver, alguém levantou a mão, não consigo ler aqui. Friedberg, é isso? Friedberg? Sim, sou eu, Milene. Oi, sim. É a Miriam. Ah, sim. Pode falar, Miriam. Então, Milene, eu também não respondi muito porque eu trabalhei essa história o ano passado com o 9º ano e deu super certo, foi muito gostoso, apesar de ser cansativo porque a gente tem que ficar lendo, as salas são cheias e é complicado. E para essa volta, eu não sei se realmente dá certo desse jeito, porque nós vamos ter que usar máscara e mais aquele outro protetor, não vai ter que ser? Sim, sim. Eu não sei se acho que é só a máscara, não vou lembrar. Não, acho que aquele outro vai ter que também. pôr esqueci o nome agora. Esqueci o nome. E a voz... Face Shield, os dois têm que usar. Os dois, Márcia, obrigada. Então, sim, a voz não vai sair assim, bem, né? Então, não sei se dá certo, porque quando a gente vai fazer essa leitura, a gente tem que tomar o cuidado com a entonação, com tudo, porque senão eles ficam mais dispersos. Então, eu não sei se dá certo dessa forma, por causa da máscara, desse outro objeto aí que a gente vai ter que pôr. Certo. Realmente é algo para se pensar, né? Porque quando a gente vai em algum lugar, assim, que nem eu precisei ir ao médico, eu falei, a secretária não entendeu o que eu falei. Tem que fazer eu tive que repetir. Mesmo. Entendeu? Agora, você fazer uma leitura de um texto, com entonação, com todas as coisas que tem que ser feito, eu não sei se dá certo, né, por causa da máscara e desse outro objeto. Pode ser mesmo que atrapalhe um pouco, né? Isso que é legal a gente, né, rever certinho, pensar quais são os prós e contras de cada atividade que nós estamos pensando realmente. Pode ser que atrapalhe mesmo essa entonação de voz, né? Verdade. Por isso que a gente tem que ir pensando nesses procedimentos, né? A Juliana está com a mão levantada. Então, só completando o que a professora está falando, realmente vai ser meio complicado, porque a não ser para ouvirem, para os alunos ouvirem a leitura, teriam que ficar muito quietos, né? E poderia ter essa possibilidade de a gente conseguir ler se realmente viessem poucos alunos, né? O que eu acho que não vai acontecer, eu acho que vão mandar mais do que o esperado, porque as mães estão desesperadas aí para, né, poder mandar para a escola para poder trabalhar, aliviar as avós. Então, eu acho que vai estar meio cheia a sala e não vai poder. Eu sei que tem um número restrito, mas não sei se vai dar para respeitar tanto isso. Eu acho que vai ser bem complicado, bem difícil. Porque com sala cheia já é difícil, né? Agora com máscara, pessoal, e tudo. Posso falar? Então, esse respeito de 20%, porque de 35% abaixou para 20% a participação dos alunos na escola. Então, terá que ser cumprido, entendeu? Não é assim, os pais não têm com quem deixar, vamos voltar para a escola. Não. Não podemos esquecer, primeiramente, a saúde, né? Os protocolos, tudo certinho. Então, serão 20% apenas de alunos. E aí a gente vai pensando, né? Isso, aí a gente vai pensando, então, nessas estratégias, mas de qualquer forma, fica aí mais uma estratégia para utilizarmos. Se não for neste momento, posteriormente, né? Pode ser que a utilizemos, né? E vamos trocar aí as informações para pensar numa maneira mais adequada, né? De trabalhar com esses alunos, ok? Vamos lá. Juliana está com a mão levantada. Quer colocar mais alguma coisa? Não. Acho que eu esqueci de abaixar aqui. Esqueceu a mão, né, Ju? Esqueci a mão. Okay. Tá ok, então.
E aí, né, a formação lá da EFAP, eles colocam aqui para nós, então a leitura em voz alta pelo professor, para quê? Então, explicita comportamentos de leitor, critérios de escolha e apreciação das obras, como recursos que utilizou para a escolha do texto, autor, gênero, editor, ilustrações, entre outros. Também nos coloca, possibilita aos estudantes que não têm fluência leitora o contato com textos em linguagem escrita de boa qualidade e possibilita contato dos alunos com textos que não escolheriam de maneira independente, ampliando o seu repertório de leitura. Modeliza comportamentos e procedimentos de leitor, entre eles os relativos à oralização do texto escrito, dicção, entonação, dramatização, animação e etc. Aí esse daqui, esses conceitos vieram lá da EFAP, tá? Da apresentação deles. A leitura colaborativa, para quê? Favorece o desenvolvimento de capacidades de leitura, a mediação do professor com perguntas, solicita do aluno comparações, inferências, levantamento e checagem de hipóteses, localização de informações já lidas, generalizações, apreciações estéticas e éticas, percepção de diálogos com outros textos e etc., que promovem o desenvolvimento da proficiência leitora. E possibilita a apropriação de estratégias utilizadas pelos colegas para responder as perguntas, uma vez que o uso dessa modalidade torna observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar o texto. Atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema. Para quê? Possibilita o estudo de determinado tema por meio de uma sequência de atividades que prevêem a leitura de textos com grau crescente de ampliação e o aprofundamento de informações. Favorece o uso de procedimentos de estudo, grifar, anotar, sintetizar, esquematizar e etc., possibilitando articular leitura e produção de textos de apoio à compreensão. Leitura individual com questões para interpretação escrita, para quê? Aí permite o professor analisar o nível de proficiência autônoma dos estudantes em relação às capacidades que deverão ser mobilizadas para responder às questões propostas. E articula-se com outra proficiência diferente, a produção de textos de resposta. Roda de leitura ou conversa apreciativa, para quê? Favorece o desenvolvimento de capacidades de leitura ao compartilhar estratégias de elaboração de significados, favorece a construção de conhecimentos artísticos literários, recursos linguísticos e de critérios de apreciação estética em uso pelos estudantes. Orienta os estudantes na exploração de um texto, seja como fonte de informação e ideias, seja como reflexão sobre a experiência humana, sobre o mundo ou sobre a literatura e a arte dos escritores e artistas. Então, essas foram algumas das modalidades didáticas ou atividades de leituras, procedimentos de leitura. Mas para também podermos refletir melhor e na hora que fizermos com os nossos alunos, claro, de forma contextualizada, essa turma dá certo esse tipo de estratégia, a outra turma vai dar certo outro tipo de estratégia. Temos sim que prever quais dificuldades que nós poderemos ter, né? Foi o que a professora colocou, a máscara pode dificultar essa leitura em voz alta, mais interpretativa, né? Então, nós temos que ir pensando, então, em novas estratégias, e este é um momento propício para isso, né? Vamos pensar o que poderemos usar, o que pode dar certo, o que pode. Então, alguém já tentou, esse texto dá certo, esse texto não dá, e assim por diante. Fazendo, então, aí uma retomada, a gente não podemos esquecer, então, que o principal é a habilidade, né? Para desenvolver a habilidade, nós não podemos nunca esquecê-la. O que ela está propondo lá, qual que é o verbo de ação, né? O que nós temos que desenvolver com os nossos alunos. Dentro dessas habilidades essenciais, nós vimos, então, na TPC anterior, as capacidades de leitura, lá com o texto da Roxane.
todas as capacidades de entendimento, de apreciação e réplica. E hoje nós vimos essas modalidades didáticas que vai trabalhar diretamente aí com os conteúdos. Então, sempre fazer essa ligação. Acho que é bem válido quando se tem um texto de referência e estudamos sobre ele, foi o que a Juliana falou, bem falou, vou lembrá-los aqui, né? Vocês já fazem isso, já fazemos tudo isso, mas quando a gente estuda um pouco mais, a intenção fica mais em ênfase, né? Qual que é a minha intencionalidade aqui? Isso fica maior e vai aí nos fortalecendo para ter novas ideias e novas estratégias, adaptando essas estratégias para que fique aí melhor para os nossos alunos, tá? Aqui, então, nós já estamos finalizando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem aí alguma dúvida? Acredito que a gente possa aí pensar em algumas estratégias para a TPC que vem, a semana que vem, né? A outra semana, na verdade, a semana que vem, né? Não temos essa, né, de recuperação, mas na outra sim. Vamos pensando aí nessas estratégias de leitura, pensando também nessa situação de pandemia, que tem que aí ter um distanciamento maior dos alunos, que nós estaremos de máscara, com o Face Shield, a Juliana está aqui, ela me lembrou, Face Shield, né, que aqui, põe aqui. Vamos pensar, então, numa estratégia e aí podemos compartilhar com os colegas, né, uma estratégia melhor, que funcione com os nossos alunos, né, pensando também que é uma recuperação, né, pensando nessa recuperação e reforço. Vamos disponibilizar para vocês o link da avaliação, tá? Nós vamos colocar no grupo para os professores coordenadores e aí eles disparam para vocês nos grupos da escola, acho que fica mais fácil, né, do que a gente colocar agora. Respondam com carinho para nós, né? Espero que nós estamos ajudando vocês e compartilhando aí desse momento de formação. Então, é isso. Temos aqui para saber mais, então justamente o livro da Adélia Lemer, que vai falar também das modalidades organizativas, como a Juliana falou. Temos também a referência da Kátia Bracklin. E aí vai no material também que os professores coordenadores têm link, tem esse texto na íntegra, para vocês, né, lerem com mais calma. Vamos disponibilizar também todos os materiais, esse PPT, se vocês quiserem, enfim, vão ser todos disponíveis, inclusive a gravação dessa TPC. E aí, né, finalizando, então, neste encontro, demos continuidade à abordagem de competência leitora, trazendo luz às modalidades didáticas ou os tipos de atividades que podem nos ajudar a organizar o ensino para aprendizagem de leitura, de modo a potencializar o desenvolvimento das habilidades do eixo de leitura. Então, identificamos e discutimos algumas dessas habilidades na sequência de atividades. Então, depois, com calma, vocês podem olhar aí, analisar nas sequências de atividades do Aprender Sempre do volume 3, a 1, né, que até agora nós trabalhamos com a sequência de atividades 1, os procedimentos de leitura, né, que basicamente são a leitura individual, essa leitura em dupla, né, com uma leitura individual e depois lendo em voz alta para o outro, a leitura em voz alta pelo professor e a leitura compartilhada. Então, é isso, e aqui são as referências. Alguém tem algo a dizer, alguma coisa? Querem compartilhar algo? Momento agora, nenhuma mãozinha levantada, não? Então, agradeço a todos pela participação, pela colaboração e enviaremos o link para
o grupo de professores coordenadores. Então, professores coordenadores, por gentileza, repassem para os seus professores de língua portuguesa. Gente, muito obrigada, fiquem bem e vamos nos falando. Precisou de alguma coisa, podem contar conosco, tá? Via WhatsApp, ligar, qualquer coisa assim. Juliana, quer falar algo? Não. Então tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigada e até logo. Tchau.